CPI da Energisa reúne-se pela primeira vez na Lemes. Governo entrega a reforma da Previdência Estadual. E ainda, situação da Serra da Bodoquena é debatida. O Jornal Parlamentar começa agora. Olá! Membros que compõem a CPI da Energisa reúnem-se pela primeira vez na Assembleia Legislativa. No encontro, foram eleitos o presidente, o vice e o relator dos trabalhos. Os deputados que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito, que irá investigar as contas de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, se reuniram hoje na Assembleia Legislativa para a definição da presidência e relatoria da CPI. Os eleitos foram o deputado Felipe Orro e Capitão Contar, respectivamente. Definimos um calendário, as reuniões ordinárias toda quarta-feira, às 14 horas, e podendo ter as extraordinárias. Vamos atrás de toda a documentação, os papéis, os requerimentos, as convocações, para podermos trazer nessas reuniões e já irmos atrás de todas as denúncias, que nos chegaram, para materializar isso e efetivar no esclarecimento que a população do Mato Grosso do Sul toda espera que seja feito através da CPI da Assembleia Legislativa. O deputado Marçal Filho, designado como suplente do presidente da comissão, também se dispôs a participar das reuniões, ressaltando a responsabilidade de todos os parlamentares da casa na condução dos trabalhos. Fizemos audiências públicas aqui na Assembleia, mas não conseguimos uma explicação plausível, algo claro em relação ao que motivou isso. As explicações da Energisa não nos satisfizeram. Além disso, a ANEEL esteve aqui em Campo Grande e disse que estava tudo ok. Enquanto isso, a população sofre. E agora, nesse período, novamente, que nós voltamos às temperaturas altas, incorremos no mesmo problema. E nós queremos, principalmente, aclarar as coisas, deixar bem claro o que é que está acontecendo. Não adianta dizer que as temperaturas altas motivaram o aumento de consumo. A reunião também contou com a presença do representante do movimento popular Energia Cara Não, Vinícius Leite. O empresário de Campo Grande contou quais ações o movimento já realizou em prol da apuração dos valores cobrados pela energia no estado. Entregamos um abaixo-assinado da ANEEL, já com diversos pedidos que a ANEEL investigasse. A ANEEL não se manifestou, não se prestou a nada daquilo que nós reclamamos. Nós pedimos, na época, uma verificação dos novos medidores, para ver se eles estavam justamente fazendo a leitura correta. Nós pedimos que fosse verificado se a COSIP estava dentro dos parâmetros estabelecidos por lei. Pedimos também se o ICMS que o Estado de Mato Grosso do Sul cobrava estava dentro da legalidade, porque o nosso Estado cobra sobre produção e transmissão de energia, quando que a gente entende que o ICMS deve ser apenas sobre o consumo de energia. Entretanto, não é o que acontece aqui. Nós também pedimos que fosse apurado a diferença entre aquilo que a Energisa compra de energia e aquilo que ela vende de energia. Se havia uma equiparação, se havia o equilíbrio. Se compra 1 kW, ela deve entregar 1 kW. E nós não recebemos nenhuma resposta nesse sentido. Optei por já fazer essa primeira reunião já aberta também, como vinham os representantes da Energisa, também aberta aos movimentos dos consumidores, da população, para que também participassem aqui e também pudessem acompanhar o trabalho dessa CPI, trazendo também as reivindicações, as denúncias, etc., para que nos auxiliem também nesse trabalho. O governo entrega a reforma da Previdência Estadual e quer impor idade mínima semelhante à da reforma aprovada em âmbito federal para servidores dos poderes sul-matogrossenses. Essa é uma das mudanças propostas pelo governo do estado, que se baseou na reforma da Previdência, aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional, aplicável a contribuintes do INSS e servidores federais. A medida foi tomada porque, na discussão em Brasília, estados e municípios foram excluídos do projeto.
Na verdade, o projeto estadual ele repete na íntegra aquilo que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado da República. Não há alteração de uma única vírgula quanto aos critérios objetivos, né, ou subjetivos da lei. Então, é uma repetição da legislação federal. É simplesmente adequando ao Mato Grosso do Sul a legislação federal. A proposta, entregue pelo Poder Executivo na manhã de terça-feira, reforça o caráter contributivo e solidário dos chamados regimes próprios de previdência, sejam estaduais ou municipais, que deverão ser únicos. As mudanças, se aprovadas, serão válidas a servidores efetivos de todos os poderes. Haverá uma idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Com 75 anos, a aposentadoria será compulsória. Policiais, agentes penitenciários, trabalhadores expostos a agentes nocivos e professores terão 5 anos a menos na idade mínima. A fórmula de cálculo da aposentadoria a ser utilizada pelo IMS-Prev será a mesma do INSS. Municípios e o Estado deverão criar uma previdência complementar para quem pretenda receber acima do teto do INSS, hoje em R$ 5.839,45. E os servidores farão uma contribuição relativa ao valor acima do teto. O abono de permanência para quem alcançou a idade mínima, mas optou por continuar no serviço público, será limitado ao valor da contribuição previdenciária. Mudanças também nas pensões por morte. As famílias passarão a ter uma base de 50% dos vencimentos do servidor que faleceu, acrescido de 10% por dependente até alcançar 100%. A proposta quer criar também uma contribuição compulsória pelos próximos 20 anos, caso os regimes de previdência estejam deficitários. O total de descontos no salário do servidor não poderá exceder 45%. O governo do estado justificou mudanças na legislação previdenciária em decorrência da redução da proporção de servidores ativos, inativos ou aposentados. Em 2006, a proporção era de 2 servidores ativos para cada aposentado. Hoje, ela é de 1,2 e há tendência de queda. Regras de transição foram criadas para os servidores que ingressarem no serviço público antes da vigência da reforma, caso ela seja aprovada. Uma é a regra 8595, também utilizada pelo INSS, que recebe um número anualmente até alcançar 100 pontos para mulheres e 105 para homens. Ela é a soma da idade do servidor com o tempo de contribuição. Outra é a idade mínima, de 57 anos para mulheres, com 30 anos de contribuição, e 60 anos para homens, com o mesmo tempo de contribuição. Serão exigidos 20 anos no serviço público e pelo menos 5 no cargo atual. Carreiras como a de professor, policial civil, agentes penitenciários e servidores expostos a agentes nocivos terão regras de transição diferenciadas. Para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003, a integralidade será garantida, desde que cumpridos os requisitos de idade mínima propostos. A partir de 2004, 60% da média salarial mais 2% por ano, contados a partir dos 20 anos de serviço público. A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O deputado Pedro Kemp reage à decisão do governo federal em revogar decreto que proibia a plantação de cana-de-açúcar em áreas sensíveis brasileiras e apresenta proposta que proíbe este cultivo no Pantanal. O projeto apresentado altera a Lei Estadual 328 de 1982, que atualmente já proíbe a instalação de destilaria de álcool e usinas de açúcar na área do Pantanal sul-mato-grossense, mas não prevê a proibição da plantação de cana-de-açúcar em larga escala destinada à produção do etanol no Pantanal. Então, já que o presidente abriu essa questão, que pode trazer prejuízos para o bioma do Pantanal, inclusive para as nossas relações comerciais, porque alguns países não compram etanol se a cana-de-açúcar for produzida em áreas que estão desmatando ou degradando o meio ambiente. Então, essa decisão do presidente pode até prejudicar as relações comerciais do Brasil com outros países. Conforme o parlamentar, é preciso enrijecer a legislação estadual para fazer oposição ao decreto presidencial que libera a plantação da cana nos biomas. Existia um decreto federal que proibia o plantio da cana-de-açúcar no Pantanal e na região amazônica. E o presidente Bolsonaro agora recentemente revogou aquele decreto, ou seja, ele está permitindo plantio de cana-de-açúcar nesses biomas que são sensíveis, como
o Pantanal, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul. Aqui no estado nós temos uma luta histórica, desde 1982, teve um movimento da sociedade muito forte que resultou numa lei, a Lei 328 de 1982, que proíbe a instalação de usinas de álcool na região do Pantanal, né? Nós estamos fazendo agora um projeto de lei para incluir naquela lei a proibição também do plantio da cana-de-açúcar. E quero lembrar que uma lei estadual que defende o meio ambiente, sendo mais restritiva, ela fica valendo, né? Então o Estado ele também tem competência concorrente com a União de legislar sobre a defesa do meio ambiente. Outro projeto apresentado é de autoria do deputado João Henrique, do PL, que institui o programa CNH Social, com a finalidade de possibilitar ao cidadão o acesso gratuito aos serviços de habilitação para conduzir veículos automotores. Nós acreditamos que aqueles jovens, aquelas pessoas que possuem baixa renda, mas consigam, através dos seus próprios méritos, demonstrar para o executivo que podem progredir, que devem avançar. Muitas pessoas utilizam a CNH para trabalhar como motorista, como taxista, motoristas de aplicativo, motoristas particulares. Então isso pode ajudar uma série de pessoas que precisam crescer na vida. Então os outros estados já começaram a avançar em programas similares. E neste nós fundamentamos, colocamos como princípio básico que o governo executivo, na adoção, na hora de escolher os critérios, as normas, deverá preferencialmente adotar a meritocracia, ou seja, você deverá ser beneficiado pelos seus méritos, pelo aquilo que você consiga na sua vida. Isso tem que ser avaliado, o seu sucesso, a sua força de vontade em crescer, em vencer. E nós estaremos aqui sempre para apoiar esse tipo de pessoa. Deputados aprovam um projeto de lei que obriga o poder público a fixar cartazes em locais públicos, informando o número do Centro de Valorização da Vida. Na ordem do dia foram apreciados e aprovados 5 projetos, sendo 3 em segunda discussão. De autoria do deputado Evander Vendramini, do PP, foram aprovados 2 projetos, dentre eles um que inclui os militares e os servidores da segurança pública estadual no grupo prioritário nas campanhas públicas de vacinação. Outro projeto aprovado é de autoria do deputado Marçal Filho, do PSDB, que prevê a fixação de cartaz informando o número 188 do Centro de Valorização da Vida em locais de grande circulação de pessoas. Com a participação de ambientalistas e proprietários de áreas rurais, deputados discutiram a atual situação da Serra da Bodoquena, com o fim da validade de um decreto que determinava a preservação da área do parque. Pouco mais de 76 mil hectares compõem o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, que na Justiça enfrenta questionamentos sobre eventual redução de 80% de sua área. Em reunião da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação Ambiental, foi lançada por organizações socioambientais campanha de mobilização pela preservação do Parque Nacional. É importantíssimo falar sobre os ICMS, que hoje colocam mais de quase 12 milhões e meio de reais para 4 municípios, Murtinho, Bodoquena, Jardim e Bonito. Né, e tudo isso está em jogo quando você tem um processo judicial que tenta, obviamente, extinguir o Parque Nacional, porque se você retirar 80% de uma área extremamente sensível, importante, do ponto de vista da conservação de serviços ecossistêmicos para a região, é nele que nascem principais rios, né, os rios que são os grandes atrativos da região, né, como por exemplo da Prata, e com um conjunto de cavernas e espécies endêmicas, né, únicas, e é talvez o único conjunto de Mata Atlântica conservado hoje no Mato Grosso do Sul. Estamos aqui hoje chamando a atenção da sociedade para que, obviamente, medidas como compensação ambiental, CMS e mecanismos sejam desenvolvidos, quer dizer, a partir daqui, mecanismos sejam pensados para resolver definitivamente a região. Os proprietários precisam ser compensados, né, e o parque não pode ficar à mercê de discursos de debates jurídicos e ele pode ou não extinguir num ano ou no outro. É fundamental que a Assembleia Legislativa, como representante do povo sul-mato-grossense, engaje nesse processo e participe para que a gente possa preservar e garantir cada vez mais o Parque Nacional da Serra da Bodoquena como um patrimônio dos sul-mato-grossenses e um patrimônio do Brasil. É o final de Mata Atlântica que a gente possui aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Além disso, o turismo também é fundamental para a região e principalmente o patrimônio
ambiental que existe ali vai se tornar cada vez mais importante para a manutenção do ecossistema da região. Porém, a falta de dinheiro da União para arcar com indenizações na área do parque e entraves na regularização fundiária de 40% das propriedades rurais são pontos sensíveis alvos da atuação da Frente Parlamentar, criada no ano passado pela Lemes. Apesar de ser a sua gestão ser federal, é um patrimônio sul-mato-grossense. E tem o inquestionável avanço da questão da preservação dessa área, que é uma fonte de informações, de pesquisa, enfim, de produção de água até, mas tem as consequências, que é a questão dos produtores rurais que precisam ser ressarcidos. Então, diante disso, a Assembleia Legislativa está trazendo aqui para essa casa, através da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação, essa discussão, onde nós possamos avançar, onde nós possamos ter encaminhamentos para solucionar os problemas dos produtores e, ao mesmo tempo, abrir as portas do parque para a sua função social, que é a pesquisa e a visitação. Quem atua junto aos produtores rurais busca celeridade na quitação das indenizações, pagas principalmente por meio de compensação de reserva legal. Para nós, produtores rurais, nós defendemos que seja feita a regularização fundiária do parque. Nós não somos contra o parque está lá, tem belezas naturais, mas nós entendemos também que o produtor rural precisa ser indenizado para se acabar com essas inseguranças jurídicas que hoje tem na região. A compensação é o caminho de se fazer essa legalização desse parque. Enquanto se aguarda uma solução para o impasse, hoje jurídico, nota técnica e campanha promovida por organizações socioambientais reforçam o potencial do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Essa nota, inclusive, ela foi feita em colaboração com outras instituições, né? E nela a gente aborda aí com argumentos científicos, né? Qual que é a biodiversidade conhecida do parque, a importância do parque para a manutenção dessa biodiversidade e as possíveis consequências aí de uma redução da área do parque. Então a gente tem informações já publicadas na ciência que embasam, né, a nossa argumentação, e a gente tem também dados novos, inéditos, que não foram publicados ainda, mas que nós conseguimos diretamente com os pesquisadores, né, das universidades, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que disponibilizaram para a gente os dados antes de ser publicado, exatamente nessa parceria de todo mundo em conjunto, né? Então a gente tem aí, por exemplo, 20 espécies novas de líquens para a ciência, uma espécie nova de anfíbio, não descrita ainda, que eles ainda estão trabalhando na descrição dessas espécies. E o parque, pela dificuldade de acesso, né, aos lugares dele, a gente não conhece a real biodiversidade protegida pelo parque. Então, ele é muito maior do que está nessa nota, por exemplo. Ele é muito maior do que a gente conhece. Então, quanto mais pesquisas forem feitas no parque, quanto mais amostragens forem feitas, certamente a gente vai encontrar mais espécies importantes. A gente tem muita espécie endêmica que só ocorre no parque, espécies ameaçadas, de extinção, espécies raras. Então, tudo isso está compilado nessa nota técnica. A Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Suinocultura debateu uma forma de produção de energia que vem se popularizando no país, a fotovoltaica. Os participantes discutiram possíveis taxações pelo governo federal para popularizar a energia solar. A possível taxação da energia solar pela ANEEL preocupa os produtores rurais de Mato Grosso do Sul, principalmente aqueles que criam suínos. Essa preocupação foi transmitida na reunião da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Suinocultura, realizada nesta tarde no plenarinho.
A ANEEL agora vem com uma proposta de fazer uma tributação de 60% do valor da energia produzida nas propriedades ou nos estabelecimentos que estão produzindo energia. Tanto ele na forma fotovoltaica, quanto também na parte de geração a biogás. Então isso daí acaba inviabilizando todos os projetos, né, e trazendo, ao invés de um benefício, um malefício para todo o país, onde nós temos que produzir uma energia mais barata e veio a tecnologia para nos proporcionar isso e agora a ANEEL está querendo fazer essas taxações. O coordenador da frente, deputado Renato Câmara, do MDB, reforçou a preocupação dos produtores e explicou quais serão os encaminhamentos tomados pelo grupo. A questão da energia fotovoltaica, que é a suinocultura é uma grande produtora de energia, porque os seus dejetos acabam virando gás e toda uma tecnologia que transforma esse gás em energia elétrica e ela acaba sendo autossuficiente disso. Então nós estamos discutindo a questão da taxa, a questão de isenção, questão de esses encaminhamentos que nós temos que fazer para a ANEEL, porque o produtor, além dele produzir, ele ser taxado ainda, ser cobrado pela produção que ele está fazendo. Então, é uma discussão muito importante que dá mais sustentabilidade à cadeia produtiva da suinocultura. Mato Grosso do Sul conta hoje com mais de 320 produtores de suínos, responsáveis pelo abate de 2 milhões de cabeças por ano, fator que contribui para a economia do estado. A taxação da ANEEL pode prejudicar essa cadeia produtiva. Fora isso, muitos produtores também alegam que vêm sofrendo com a falta de segurança no campo. Diante desse cenário, políticas públicas por parte do governo são essenciais. A grande preocupação hoje são com os assaltos que ocorrem na região, né? Produtores rurais, suinocultores. Então a ideia hoje é trazer o tema para que seja discutido aí na frente parlamentar, para que o governo, os deputados, a Câmara procure o que pode ser feito nesse contexto da segurança rural, a segurança pública no campo. Então essa a gente vê que é a grande dificuldade, porque não existe políticas públicas voltadas para o campo. A exemplo de Goiás, do estado de São Paulo, que já consegue ter patrulhas rurais, né? Coisa que hoje não acontece no Mato Grosso do Sul e que a gente não vê nenhum tipo de trabalho nesse sentido. Durante a reunião ainda foram empossados membros remanescentes da frente e discutidas as próximas pautas. O coordenador do grupo fez um balanço sobre os trabalhos realizados neste ano. A suinocultura hoje no estado de Mato Grosso do Sul tem um potencial de crescimento muito grande. Nós já vimos nos outros debates, você pega Santa Catarina, que tem pouca produção de milho, por exemplo, e ela tem em torno de 8 milhões de cabeças de suínos. Isso gera em torno de 100 mil empregos. Enquanto que Mato Grosso do Sul, que tem um milho, a soja na porta da porteira, vamos se dizer, na entrada da propriedade praticamente, nós temos 1 milhão de suínos, em torno de 10 mil empregos, um pouco mais, com o avanço da suinocultura, destravando vários problemas, né, dando incentivos. Nós temos condições de chegar a Santa Catarina e ultrapassar Santa Catarina. Imagine Mato Grosso do Sul com mais 100 mil empregos. Representantes da Fundação de Cultura participaram na segunda-feira de reunião com assessores de deputados e indicaram quais os setores da cultura no estado possuem demandas que podem ser alvo de emendas parlamentares. A Escola do Legislativo Senador Rames Tebet realizou mais uma edição do programa Segunda Legal. Representantes da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul dividiram com assessores parlamentares conhecimentos referentes à cultura sul-mato-grossense. Pela primeira vez, né, a área de cultura será contemplada com a possibilidade de conseguir emendas parlamentares do Estado, da Assembleia Legislativa do Estado. Então, a nossa presença aqui é muito importante, justamente porque nós estamos, melhor dizendo, orientando
né, os assessores de deputados, né, para que possam elaborar os projetos juntamente com os municípios que solicitarão essas emendas. Na oportunidade, foram apresentadas as regras para a formatação de projetos culturais, conforme a legislação. Ele explicou que é preciso ter ações e justificativas bem definidas para receberem emendas parlamentares. A solicitação das emendas, ela tem que estar embasada em um projeto. O projeto ele tem que existir. Não é só o prefeito chegar para o deputado e falar: senhor deputado, eu preciso de dinheiro para isso. Não, ele vai ter que sentar, esboçar, elaborar um projeto para que ele possa ser aprovado, então, como emenda. Você já ouviu falar em machismo? Ainda persistente na sociedade, ele impõe uma desigualdade de gênero que precisa ser debatida. Mas como é que os homens contribuem para superar este problema? É o que vamos agora conferir na reportagem de João Humberto. Nessa escola estadual, localizada no bairro Aero Rancho, região sul de Campo Grande, esse grupo de alunos é importante aliado no combate à violência contra a mulher. Por meio do projeto Vida, idealizado neste ano pelo professor César, eles debateram a igualdade de gênero, ministraram palestras em salas de aula para outros colegas e despertaram na comunidade a conscientização para o apoio nessa luta. A escolha desse projeto foi uma escolha que partiu da própria turma. E eu fiquei impressionado porque são os próprios alunos, os próprios meninos da sala, que sugeriram trabalhar o tema de violência contra a mulher. E dentro dessa proposta, eu entendo que quando um homem agride uma mulher, eu enquanto pessoa, enquanto homem, também sou ferido, fere a minha masculinidade. E como professor, trazer temas que são tão importantes dentro da sociedade para a sala de aula é um espaço onde a gente acaba dando a possibilidade do aluno se tornar protagonista a partir de iniciativas sociais. Então, trabalhar com os alunos, envolvê-los e dar uma voz masculina para essa questão de erradicação da violência ou, ao menos, buscar combater, para mim, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto professor, é extremamente importante. O que eu achei muito interessante desse projeto é que ele envolve a participação também dos homens, porque a gente fica muito vinculado que é somente as mulheres que têm que lutar pelos direitos das mulheres, mas com esse projeto a gente aprende que os homens também têm uma participação grande disso. E outras coisas também, como a questão da violência, que nós consideramos que só agressões físicas são violências, quanto qualquer outras coisas, até mesmo morais, também podem ser consideradas ofensas também contra a mulher. Quem conheceu a iniciativa aprovou. Por mais que solta uma lei e às vezes a lei será esquecida, é uma coisa que às vezes é uma coisa banal, não vira em nada. E está sempre lembrando, é bom, é ótimo. Não é interessante jamais o combate, né, bater em mulher, essas coisas, espancar a mulher, entendeu? Isso aí jamais poderá existir isso. Cartazes com informações de crimes praticados contra mulheres e que as encorajam a denunciar as agressões sofridas, além de blusas manchadas de sangue, com frases geralmente usadas pelas vítimas para não denunciarem seus agressores, ilustram as paredes dessa escola pública na Vila Cidade Morena. O trabalho, coordenado por 3 professoras, foi desenvolvido no sentido de despertar nos alunos mais conhecimento sobre essa violência e prepará-los para defenderem a bandeira da igualdade de gênero. Nós decidimos trabalhar esse projeto por pensar ser uma ação positiva no sentido de trazer informações sobre esse tipo de violência para os alunos, né? Porque, como a gente conversou com eles, a gente sempre conhece alguém, alguma mulher que sofre algum tipo de violência, e a gente viu que na nossa sociedade, tanto no Mato Grosso do Sul como no Brasil em geral, tem crescido muito esse tipo de violência. Então tem preocupado, né? Tem preocupado a gente. O projeto Para Que Tanta Violência induziu mudança de comportamento, principalmente entre os meninos. Eles começaram a pensar em não fazer porque todos eles têm uma mãe.
tenho uma avó, tenho uma tia, tenho uma irmã. Então, qual é o meu posicionamento em relação, né, a essa violência? Eu vou ser contra ou eu vou praticar? Em que ponto que eu vou chegar nisso? Responsáveis por este cartaz, Rafael e Gabriel explicam qual a mensagem que quiseram passar e o quanto a iniciativa foi libertadora. Na verdade, o que a gente quis transmitir é que hoje em dia tem muita violência contra a mulher e isso é errado. Muitas pessoas fazem isso, mas não deveriam. E esse tema é um tema muito importante de ser abordado porque enquanto mais as crianças são incentivadas na infância, elas não vão, como que eu posso dizer, não vão praticar isso no futuro. E esse tema é muito abordado no mundo inteiro. Eu acho realmente muito importante a participação do homem, porque a violência começa com ele. Ele tem que se conscientizar que não pode fazer isso. Se ela não quer, não, cara. Esse projeto me mudou. Foi muito libertador, me ajudou bastante a pensar sobre o respeito que eu tenho que ter com as mulheres. A participação do homem no enfrentamento à desigualdade de gênero e combate à violência contra a mulher é essencial. Para isso, a desconstrução do discurso machista precisa ser construída. Esse debate se torna necessário, principalmente nas escolas. No que diz respeito à discussão de gênero, ela é muito importante, inclusive no combate à violência contra a mulher. Quando se está discutindo gênero, em alguma medida está se educando para a diferença e para o respeito nesse campo da vida, né? Quer dizer, inclusive quando se discute gênero na escola, está dizendo para a criança, para o menino que é criança, que ele não deve bater numa menina. E se ele vai ser educado desde criança que ele não deve bater numa menina, quando ele for adulto ele não baterá numa menina. Que há uma tensão entre a educação que as famílias dão e a educação que a escola dá. Porque a escola não pode reproduzir o que determinada família pensa sobre isso, sobre aquilo. A escola não pode, sabe por quê? Porque existem muitas famílias. E as famílias pensam muito diferente. Então a escola precisa ser o espaço da cidadania. E precisa mediar os valores de todas essas famílias que pensam diferentes. A escola precisa ser, digamos assim, esse porto seguro das diferenças. Por isso que é preocupante quando a própria escola toma um partido de, por exemplo, reproduzir violência, reproduzir ódio, reproduzir ideologias que não sejam cooperativas, né? Por isso que a escola precisa ser, e é preciso que se garanta isso, um espaço plural, onde as diferenças possam aparecer. E isso garante que a sociedade seja menos violenta, porque é o espaço ao longo da vida onde nós passamos mais tempo. A gente tem que ter uma mudança de atitude, né? O machismo é uma coisa assim muito presente e isso gera violência, né? A violência contra a mulher ela nasce dessa atitude, né, machista, e nós mulheres também somos, né? Então a gente também tem que mudar a nossa visão, a nossa atitude, e é com a mudança de atitude que a gente vai mudar a sociedade. Então é dentro das escolas que a gente precisa trabalhar isso. Na mesma escola em que Patrícia dá aulas, este professor comanda o projeto Respeito, também com confecção de banners e cartazes que exaltam a diversidade e igualdade de gênero e que também combatem o racismo. Penso que a escola, ela é uma das instituições fundamentais e que é um pilar da sociedade, né? Se a gente não debater esses assuntos na escola e refletir sobre esses assuntos, não é? Acredito que fica faltando um pouco para que a gente construa um futuro, uma sociedade melhor. Então, se a gente quer ter uma sociedade melhor, a escola é um ambiente fundamental para que a gente reflita, desconstrua determinados discursos sociais que são ruins, né?
e que prejudica as relações humanas. Esses alunos, e também não só alunos, mas acredito que nós também enquanto adultos, a gente vem carregado de um discurso machista e patriarcal por causa da condição histórica e social mesmo que constitui o nosso país. Então, quando ele vem e a gente começa a refletir sobre esses assuntos, é claro que isso gera um desconforto, não é? Isso gera um desconforto, mas o desconforto é o que produz a aprendizagem. Ações de combate à violência contra a mulher e discriminação de gênero também precisam ser disseminadas em outros espaços públicos, além das escolas. Em Mato Grosso do Sul, 33 mulheres foram mortas no ano passado simplesmente pelo fato de serem mulheres. Neste ano, até o momento, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp, registrou 24 casos de feminicídio. Então, é muito necessário que o homem entenda que essa não é uma luta só de mulheres. Essa é uma luta da qual ele tem que fazer parte. Porque se a gente entender que o feminismo, tá, ele é, como a gente vê no dicionário, um movimento, algo que quer direitos iguais para homens e mulheres, ou seja, um mundo igualitário, então a gente tem que, os homens precisam perceber que eles também fazem parte dessa luta, né? Que eles precisam também querer ter um mundo mais igualitário, porque a maioria dos homens tem irmãs, né, todos têm mães, têm irmãs, têm filhas, têm suas mulheres, companheiras, então eles precisam entrar nessa luta para ajudar também a essa mudança de cultura no mundo. Eu acho que nós estamos caminhando para uma evolução, sim. Eu já vejo muitos homens, né, com uma paternidade mais forte, com uma participação ativa dentro de casa, né, dividindo as tarefas efetivamente, respeitando a sua esposa, a companheira, a sua namorada. Para essa família, a desconstrução do discurso machista se tornou meta de vida. Depois que fui pai, principalmente por conta de ser duas meninas, né, eu vim aprendendo um pouco a lidar com essa questão da paternidade, principalmente com meninas. Foi de uma maneira muito natural, né, essa construção. Eu não fui uma pessoa que procurei estudar e procurei entender como deveria ser, mas eu fui aprendendo ao longo do tempo. E a desconstrução machista ela surgiu a partir do momento que eu observei que as minhas filhas elas precisavam ter o espaço delas no mundo, né, na sociedade, e que esse espaço ele teria que ser de igual para igual com qualquer outra pessoa, independente do gênero. Então, a partir dessa descoberta e dessa construção dessa paternidade, eu tomei isso como uma meta de vida de que as minhas filhas precisavam ter o lugar delas no mundo. Eu percebo quanto isso para mim, no caso da nossa família, da dinâmica, é um alívio, assim, né? O quanto que para mim é mais leve a maternidade por isso. Porque eu não levo muitas coisas sozinha nas costas, né? Todo tipo de força que chegar. Eu posso com todo tipo de força que chegar. Eu posso com todo tipo de força que chegar. Eu posso com todo tipo de força. Fica por aqui essa edição do Jornal Parlamentar. Estas e outras reportagens podem ser conferidas no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com acesso disponível por meio do QR Code que aparece aí em sua tela. Siga acompanhando aqui no canal 9 da NET a nossa programação e também pelas nossas mídias sociais. Até mais!